Boa noite, graça e paz, né, amor? Boa noite, gente, boa noite para vocês que já estão entrando aí. A gente vai convidando aqui, se você puder, vai convidando aí mais uma live, casamento pleno, casamento pleno. Ó, o Antônio primeiro a entrar, Mateus, muito bem, Mateus. Eu vou aqui convidando, se você puder, faça o mesmo aí. Vamos convidar o maior número de pessoas possível. Já já a gente começa no conteúdo. Se você puder, se você quiser, lembra disso, a gente vai fazer uma oração. Então, se você quiser aqui pedir uma causa, alguma coisa especial que a gente precise orar, coloca aqui para nós. Ou, não, eu quero só que ore por nós, não tem uma causa específica, sem problemas. Você coloca aqui e nós vamos orar por vocês. Então, estou mandando aqui convite aqui para algumas pessoas. Se você puder, faça o mesmo, ok? Voltei com o caderno, para o bicho não tá. Pedido de oração. Os pedidos de oração. O pessoal já está entrando. Lembra como é que a gente está fazendo? A gente está explorando esse tema, casamento pleno. Mas a gente está orando pelos casais, a gente quer te convidar para fazer parte desse movimento Casamento Pleno. O pessoal lá da Manancial, uma bênção essa igreja que eu conheci recentemente, muito bom. Então, nós vamos trazer um tema sobre casamento pleno e nós vamos fazer orações. Então, se você quiser que a gente ore por você, daqui a pouco a gente vai orar. Você coloca aqui o seu nome ou a sua causa, ou por quem você quer que a gente ore. Nós vamos orar, nós estamos orando todos os dias por vocês que estão pedindo oração. Essas lives elas vão até segunda-feira, sempre às 18h30. Se você puder, convide mais pessoas, aquela pessoa que você ama, que você quer que tenha um casamento pleno, você próprio, convide as pessoas para estarem conosco. Na terça-feira, próxima terça-feira, aí nós vamos fazer uma mentoria, serão 2 horas de conteúdo profundo, mas não vai ser no Instagram. Então quem quiser participar, é gratuito, é online, vai lá na minha bio e não deixa de se inscrever, não deixa de se inscrever. A gente percebeu que antes de ontem muitas pessoas se inscreveram. Ontem eu não sei se as pessoas se distraíram com a live, mas acabaram não se inscrevendo. Se inscreveram poucas pessoas. Então não esquece de ir lá na bio e se inscrever para estar com a gente. Manda o link para mais pessoas, pede para se inscrever, que vai ser profundo na próxima terça-feira. O movimento é casamento pleno. Deixa eu te dizer, nunca mais divórcio envolta a gente, nunca mais. Essa Glória maldição, a Deus. uma maldição que para muitas famílias aqui vem de gerações em gerações. Quem recebe aí já bota a mãozinha do amém, né? Nunca mais, os nossos filhos não viverão isso. Glória não a Deus. viverão isso. Mas nós precisamos nos posicionar aqui no mundo, aqui no mundo natural e no mundo espiritual. E essa é a nossa... É isso que nós estamos te convidando para você vir participar com a gente desse movimento, ok? Casamento pleno. Não é um casamento mediano, não é um casamento mais ou menos, é um casamento pleno. Você merece. As pessoas que já estão vindo com a gente ali, estão botando um amém, vocês que estão entendendo, parabéns. Você que ainda não se inscreveu na mentoria, corre lá e se inscreve, convida aí as pessoas para estarem com a gente. Porque para a gente transformar o mundo não é só a gente estar progredindo, mas as pessoas que estão com a gente. Ontem eu dei o exemplo, fui tocado para dizer isso. Imagine que você vai convidar uma pessoa, que vai convidar outra pessoa, que vai convidar outra pessoa, e às vezes vai chegar numa pessoa que você não conhece o convite, a pessoa vai entrar e lá na frente a vida de vocês vai entrelaçar. Serão o sogro dos seus filhos, né? Serão a sua nora e essas pessoas serão abençoadas, terão seus casamentos restaurados, porque o casamento dos pais, do seu futuro genro e da sua futura nora, independente se eles têm 2 anos, 3 anos, 5 anos, quantos anos eles têm hoje, seu futuro genro, sua futura nora, a relação que os pais deles têm conjugal, o seu filho, a sua filha, no futuro vai ter reflexo disso, como seus netos virão ao mundo, né? Quem é o cônjuge que está entrando na vida do seu filho? Então, nós oramos para que os casamentos sejam restaurados e vivam grande experiência. A gente não pode começar
Já estou pedindo para você fazer os convites aí, mas nós precisamos fazer oração. Já tem pedido de oração, a Ana já anotou aqui e nós vamos fazer. Eu vou fazer agora na abertura, tá bom? Então, se você puder, feche seus olhos e ore comigo aqui, Senhor Jesus. Eu quero agradecer, Pai. Eu quero agradecer por essa oportunidade de nós podermos estar aqui, Pai. Pai, falando para casais, nós temos sido obedientes. Filho. O Espírito Santo colocou no nosso coração esse movimento do casamento pleno, colocou no nosso coração fazer essas lives e nós estamos sendo obedientes. E eu quero agradecer, Pai, por esses meus irmãos que também estão sendo obedientes. Alguns numa luta para restaurar o seu próprio casamento, outros já entenderam que merece viver um casamento pleno, estão aqui para aprender. E, Pai, outros já vivem hoje o melhor que podem, estão aqui com a intenção de se capacitar para ajudar a cuidar de outros casais. Eu quero pedir também pelas mulheres, pelos homens que estão entrando nessa live, lutando solitariamente até agora, já que o seu cônjuge parece não ter força para lutar, mas essas pessoas estão aqui e nós temos dito que é melhor um lutando do que nenhum. Então é muito importante, Pai, e eu quero, Pai, pedir, reforce, Pai, dê força para esse cônjuge que está lutando, Pai, lutando com as armas do cristão, oração, jejum, buscando se desenvolver, Senhor, dá força para esse irmão, para essa irmã, Pai, superar esse momento. Os meus irmãos que já estão vivendo um casamento, Senhor Jesus, que possam viver a plenitude desse casamento, Pai, mergulhar em águas cada vez mais profundas, Senhor, e aqueles irmãos que estão aqui para aprender, para se desenvolver e para poder cuidar de outros casais, Pai, que eles sejam tocados e que de fato, Pai, sejam transformados, que sejam capacitados, Pai, para cuidar de casamentos, Pai, cada vez mais. É isso que eu lhe peço, Senhor, que não sejamos eu e a Ana, Senhor, que seja o Espírito Santo através de nós, o Espírito Santo de Deus haja, Pai. Pai, toca o coração dos meus irmãos também, para que eles possam receber a mensagem que o Senhor quer enviar, Pai. Pai, que nós diminuamos e o Senhor cresça. Nos use, Pai. Pai, nos use extremamente, Pai, Pai, profundamente, Pai, diga tudo, Pai, tudo que o Senhor quer dizer, toca o coração, traga as pessoas que precisam estar nessa live, Senhor, nos use cada um dos participantes para convidar as pessoas que o Senhor quer tocar, Pai, que nós sejamos sensíveis, Senhor, não só para aprender, mas para trazer outras pessoas que é importante que participem conosco nesse momento, Senhor, é isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 muito bom, parabéns para todos vocês que estão se posicionando e saibam que esse seu posicionamento ele não é só aqui no mundo natural, ele é no mundo espiritual também. Você já está dizendo, olha, eu quero um casamento pleno, eu quero me posicionar, minhas futuras gerações merecem isso, precisam isso. E deixa eu te falar, eu e a Ana uma vez a gente concluiu e a gente conseguiu ver algumas maldições que vinham acompanhando a nossa família por várias gerações, infidelidade, suicídio, sabe, tudo, muita coisa que vinha acompanhando, e quando a gente ia vendo, eram coisas que vinham, sabe, mentira, que vinham de várias gerações, e um dia, e não foi simples, a gente passou por crise, a gente quase se divorciou, a gente no começo não tinha maturidade para lidar com algumas questões, mas nós nos posicionamos e dissemos, eu reconheço que a minha família, as minhas gerações anteriores vieram vivendo maldições, mas nós nos posicionamos no mundo natural e no mundo espiritual, e essas maldições acabam aqui, elas não vão passar para frente. As minhas futuras gerações, meus filhos, meus netos, não vão precisar passar por isso, por essa dor que nossa família, quem veio antes de nós passou, e algumas delas nós passamos por ignorância, por falta de conhecimento, nós cometemos muitos erros, mas a gente quer que os nossos filhos não passem por isso, e para a honra e glória do Senhor, não tem a ver com a gente, até porque a gente errou muito, mas o Senhor cuidou dos nossos filhos, e os nossos filhos vão encaminhando de uma forma que agrada a Deus, a forma como os mais novos, o Pedro e a Aninha principalmente, têm se posicionado
eles começam muito melhor do que nós começamos, o que nos dá confiança nessa fidelidade nossa de andar nos caminhos do Senhor, que as maldições que as gerações anteriores viveram, eles não vão viver, não é isso, amor? E tudo para honra e glória do Senhor. Por que a gente está falando sobre isso? A gente está testemunhando o que acontece na nossa vida para que você também possa, né, também transformar a sua vida, transformar a sua família. Gente, é um posicionamento. O Rezende falou, quando nós nos posicionamos no natural, a gente também se posiciona no mundo espiritual. Então, quando a gente se prostra, quando a gente busca o Senhor, quando a gente busca conteúdos que nos levam ao Senhor, a gente também está levando bênção para os nossos filhos. Assim como também a gente leva maldição. Então, quando a gente não se posiciona, a gente deixa brecha para o inimigo e a gente traz maldição para nossa casa. Então, o convite que nós temos aqui é: venha viver um casamento pleno. Quem quer viver um casamento pleno, bota a mãozinha aí do amém. Confirma com a gente aí que você quer viver um casamento pleno. Isso também é um posicionamento, tá? Quando você bota o amém, é que você, eu recebo, meu casamento vai ser, ou já é e vai se tornar mais pleno ainda, ou vai ser pleno. Nós precisamos nos posicionar. Então, o convite é: esteja conosco nessas lives, esteja conosco mais em que, amor? Esteja com a gente na mentoria que nós vamos ter terça-feira. Vamos tratar de uma forma mais profunda, a partir das 20 horas. É gratuita, é online, e eu peço a você, não só para você participar. E não, Rezende, mas meu marido não quer, minha esposa não quer, ou não tem. Não importa, é melhor um lutando sozinho do que nenhum. É claro que é bom se tiverem os dois unidos, juntos, buscando aprender para se desenvolver. Mas, irmão, se a sua situação hoje é ou um lutando ou nenhum, é melhor um do que nenhum. É melhor um do que nenhum, e a gente vai falar sobre isso hoje. O tema nosso hoje, o tema do dia, a gente vai falar sobre aumente a sua fé. E nós vamos falar sobre isso, o quanto é importante a gente manter a esperança acesa, o quanto é importante que a gente possa de fato aumentar e cultivar a nossa fé. Mas eu não posso deixar de dizer que hoje é um dia que a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1993, definiu 15 de maio como o Dia Internacional da Família. Se você está entendendo, coloca um amém aí. Raquel foi lá para o sul ajudar lá as vítimas lá, mas está conseguindo estar aqui com a gente na live. Olha que bênção. A Assembleia Geral das Nações Unidas definiu esse dia de hoje como o Dia Internacional da Família. Então eu quero te encorajar. Se você não postou uma foto sua da sua família, se você não ligou para os seus parentes, seus familiares, você não ligou hoje, se você não tem contato, se você puder, mande uma mensagem, ore pelos seus familiares, ore hoje de forma especial, já que hoje tudo que for ligado, né, na terra é ligado no céu. Então aproveite hoje para fazer uma oração especial, demonstre a sua gratidão pela família. Eu sempre agradeço a Deus, meu pai e minha mãe já faleceram, mas agradeço a Deus pelos pais que Ele me deu aqui, tanto que eu pude crescer na minha vida, minhas irmãs que cresceram comigo, viveram a mesma história. Hoje cada um tem o seu núcleo familiar, mas quão grato eu sou. É importante que você possa aproveitar o dia de hoje para refletir sobre isso, né? E chegamos no abrigo para descansar agora. Boa, Raquel, boa. Então, hoje é o Dia da Família, e a família é um projeto de Deus. Deus planejou. Ontem uma das irmãs que estava aqui com a gente falou: não, porque quando a gente tem filho é mais complicado. Não, a gente vive, irmã, a gente vive de desafios mesmo, né? No mundo tereis aflições. Então a gente vive, são momentos que a gente vai vivendo ali e são desafios novos, sempre desafios novos. Mas filho é uma bênção. A família é um projeto de Deus e Deus não erra. Se nós não estamos vivendo um casamento pleno, se nós não temos tudo da forma como Deus sonhou, nós estamos deixando de fazer, de nos posicionar de uma forma que nós deveríamos nos posicionar. E o que nós precisamos? Existe um manual. Eu cansei de dizer, não tem manual para criar filho, não tem manual. Tem sim. E esse manual é a Bíblia. Então, compartilhem amor ao compartilhar essa live. Eu quero te lembrar que você pode convidar as pessoas agora, mas as lives têm ficado gravadas. Então, depois você pode compartilhar também com as pessoas que não puderam participar. E eu quero te lembrar que nós vamos orar daqui a pouco. Então, se você puder, se você quiser, coloque aqui o seu pedido de oração por você, seu cônjuge. Coloque aqui o pedido de oração por quem você quiser, se tiver uma causa específica, que daqui a pouco nós vamos orar. Bruno, nós acabamos agora de
dar expediente nas nossas empresas, nos nossos negócios, e daqui a pouco a gente tem reunião na igreja. Então a gente termina essa live aqui, corre para a igreja, que o nosso pastor e os outros líderes estão nos aguardando lá para uma reunião importante, Aqui, uma reunião da igreja. A Raquel tá colocando aqui, ó, orem e agradeça por tudo que você tem. A Raquel, gente, ela tá lá no sul, ela tá junto com os voluntários aqui da Lagoinha, contribuindo lá com aquele povo que tá tão sofrido, né? E ela coloca aqui, ó, as pessoas aqui por aqui estão sem familiares e muitos desaparecidos. Então eu coloquei aqui também pra gente orar pelo pessoal do sul. Então, no final, gente, a gente vai orar pelos seus pedidos. Então, coloca aqui seu pedido, coloca aqui, você não quer botar o seu pedido, coloca no seu nome, o nome do seu marido, do seu parceiro, da sua esposa, coloca aqui, no final nós vamos orar. E, gente, hoje a gente tá falando, daqui a pouco, né? Uma forma de amar o próximo, de amar, é você compartilhar esse tipo de live. Nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos buscar conteúdo para que a gente possa ter bons relacionamentos. Nós não podemos deixar nossa vida ao acaso. Casamento, relacionamento é igual carro. Carro precisa de manutenção. Os relacionamentos também precisam de manutenção. Nós precisamos buscar conteúdos, precisamos ouvir, precisamos estar com pessoas que possam edificar os nossos relacionamentos. Glória então, se você quer amar, vai convidando aí seus amigos, convida até o inimigo também, para ele também ser abençoado. É isso aí. Raquel, depois me dá um feedback aqui. Se você tiver numa condição aí que dá para entrar, eu vou adiantar o conteúdo aqui, mas daqui a pouco, quem sabe aí te chamar para você dar um panorama para nós em 5 minutos do que você está vendo por aí e que lições a gente já tem para aproveitar por aqui. Me dá um feedback aqui se dá, se a internet aí dá, e eu te chamo. Mas eu quero entrar no assunto aqui hoje. Então, assim, o tema de hoje diz o seguinte: aumente sua fé. Aumente sua fé. E é possível aumentar a fé? Por que hoje esse tema aumente sua fé? Porque o mundo, e aí a gente, dependendo do que conteúdo a gente consome, a gente vai aumentar, vai pensar que determinadas situações não tem jeito, ou nós vamos ouvir coisas do tipo assim: meu casamento não tem mais jeito, ou se não der certo, eu divorcio. Quantas vezes a gente ouve isso? Algo que eu costumo dizer é assim, presta atenção. O casamento é como se fosse um lugar que você entra e que só tem uma porta. E que depois que você entra, ela trancou, ela não abre mais. É lá, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Então, que nós possamos, só a morte nos separe. A palavra de Deus diz que o divórcio, ele se dá por causa da dureza do coração dos homens. Então, nós precisamos alimentar a nossa fé, entender que é desafiador conviver com uma outra pessoa que veio de outra experiência, mas entender que se Deus pediu para nós, para ficarmos juntos até que a morte nos separe, é porque é possível, porque o Senhor Jesus, porque Deus, ele não ia nos pedir algo que fosse impossível. Então você vai ter desafio, dificilmente você vai conhecer um casado há 10, 15, 20, 30 anos e que nunca passou por uma crise. Não vai. Recentemente eu vi o pastor Josué conversando com outros homens experientes, casados na casa de 40 anos, 50 anos, e quando ele dizia: como vocês conseguiram? Por que vocês estão casados até hoje? E algo que foi dito ali que me chamou muita atenção foi: eu estou casado pelo compromisso que eu assumi com Deus e com o meu cônjuge. Mas não é por amor? Não. É pelo meu compromisso. Para de romantizar as coisas. Eu assumi um compromisso com Deus e com o meu cônjuge e eu vou nessa até o fim. A questão não é se eu vou ou não vou. A questão é como eu faço para melhorar essa convivência e para superar os momentos difíceis. Porque a gente sabe que no mundo tereis aflições. Não é fácil. Então, estar em lives como essa, aqui tem um pessoal que fez com a gente o Bem Casados lá na Lagoinha, e cara, vai lá para o SOS lá do pastor Josué, lê livro, ouve conteúdo, a questão, lê a palavra de Deus, a Bíblia, esse é o principal. A questão não é se eu vou ou se não der certo eu separo, não. A questão é como eu faço para tornar essa viagem melhor, porque a viagem é certa. Eu embarquei nela e eu vou nela até o final. E eu vou te dizer, dá para ir e é o único jeito que tem. Porque quando você se separa, a palavra de Deus diz que nós estamos casados até que a morte nos separe. Quando há uma separação, há uma morte
No mundo espiritual, os dois ficaram quebrados. Então assim, não é que separei, não morri, não foi a morte que separou. Não, você que está pensando. Conheça pessoas que se divorciaram e eu vou te falar, eu já passei por um divórcio. A gente não fala nada aqui que não tenha vivido. Eu já passei por um divórcio e a Ana é meu segundo casamento. A gente está casado há 23 anos e quase que eu me divorcio dela de novo. Se eu for esperar um mar de rodas, sabe aquela coisa de Romeu e Julieta e foram felizes para sempre? Querido, é desafio, e quando a gente supera um desafio, vem outro desafio, vem outro desafio. A questão é, não tem uma porta de emergência, porque a gente conhece casais que dizem, não, qualquer coisa eu me separo. Não existe, não é qualquer coisa, não é coisa nenhuma, meu filho, não é coisa nenhuma. Casou, agora vamos junto até o final. E Salmos 31, 24 diz assim, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então eu vou repetir, sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Salmos 31, 24. O Senhor nunca nos disse que seria fácil. O que Ele disse foi que Ele estaria conosco. Então, se nós buscamos nos abastecer na palavra de Deus, na Bíblia, se nós buscamos nos abastecer, sendo mentorados, sendo acompanhados, fazendo treinamentos, a gente faz treinamento para crescer profissionalmente, as pessoas fazem curso para aprender a investir na bolsa e não quer aprender a ser um marido melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor. Pelo amor de Deus, a gente também tem que aprender. A gente não nasceu sabendo. Isso é orgulho, achar que não precisa. É orgulho. Amor, quer falar um pouco disso? Que eu quero trazer A gente precisa entender que assim, a família é o nosso primeiro ministério. E quando a gente pensa em separação, a gente está largando esse ministério. A gente está largando o propósito que Deus tem na nossa vida. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai prestar conta disso, tá? Então assim, o divórcio, ele é abominado por Deus. Quase que eu não consigo falar a palavra, né? Mas ele é abominado. Falei, abominável. Deus ele abomina o divórcio. Então é importante que a gente entenda. Quando eu penso em me separar, eu estou também pensando em largar o meu primeiro ministério, que é a minha família. E, gente, as famílias estão sendo atacadas. O inimigo, ele entra, ele aproveita qualquer brecha para poder atacar as famílias. Ele quebra, ele vai separando. E aí são pequenas coisas. É igual uma represa. Começa com pequenas rachaduras e quando vê aquela represa, ela se quebra e vem toda uma barragem, né? Como é o nome? Todo resíduo que vem dessa represa. Então, a gente precisa ter cuidado com as brechas, com as fissuras que a gente está deixando no nosso casamento, no nosso relacionamento. E aí, tá aqui, é um posicionamento para buscar conteúdo. Tá com a gente que dia, amor, também? Terça-feira, a partir das 20 horas. Se você ainda... Então, vamos lá. Estamos fazendo live às 18h30, de hoje, já há alguns dias, até a próxima segunda. Na terça é uma mentoria, mais profundo, ok? É mais profundo. Só que para você participar não vai ser no Instagram. Eu preciso que você vá lá na minha bio e se inscreva. E manda o link para quantas pessoas você quiserem, porque é gratuito e é online. Agora, eu quero dizer aqui Tawane Vala. Tawane, só falar Tawane. E quando não se é casado no papel, temos uma filha e ele não quer oficializar. Então vamos lá, Tawane. O casamento, oficializar o casamento, é uma das proteções que nos cobre no mundo espiritual. Isso é uma proteção. Agora vamos lá, minha amiga. Você já entrou nessa relação. Hoje vocês têm um fruto que é uma filha. Ok, então assim, nós agora, eu quero entregar para você 5 formas de lutar pelo seu casamento. E quando eu digo 5 formas de lutar no seu casamento, eu estou dizendo, seja a dificuldade que você estiver passando, inclusive isso, olha, eu já propus, ele não quer, ok, observe agora, eu vou te entregar 5 formas. O sinal tá ruim, alguém tá me dizendo? Confirma aqui para mim se tá ruim para todo mundo aí. 5 formas de lutar pelo seu casamento. E isso vale para você. De qualquer forma, eu tô à disposição. Depois, se você quiser me mandar uma mensagem para mim, para Ana, no privado, e aí a gente poder. Se inscreve lá na mentoria que nós vamos dar terça-feira. Mas eu quero falar das 5 formas de lutar pelo seu casamento. Por quê? Não é na força do seu braço, ok? Não é na força do seu braço. Então entende isso.
Quanto mais você bater de frente, quanto mais você colocar, mais você vai afastá-lo. Mais você vai afastá-lo do seu objetivo. Então, não bata de frente agora. Vá devagar. Ele precisa olhar para você e ver o próprio... O Espírito Santo vai ter que agir. Mas você tem que tomar cuidado para não atrapalhar esse processo. Então, nós vamos começar a te entregar aqui algumas formas de você ou outras pessoas para poder. Então, eu quero entregar logo a primeira. A primeira arma, o Senhor nos entregou armas. A primeira arma, orar e jejuar. Orar e jejuar. E deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, porque essa geração agora mais nova aí, essa geração é a geração do WhatsApp 2.0. Então é assim, o cara ora hoje e amanhã ele tá assim, pô, mas Deus não atendeu. No mundo espiritual não tem esse negócio de 2.0, tá, gente? Então, o nosso papel é orar. É orar. E o Senhor, ele tem o tempo dele. E deixa eu te explicar uma questão. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, quando ele nos colocou no jardim do Éden, ele entregou para o homem, isso está lá em Gênesis, ele entregou, gente, me fala aqui se o sinal tá legal, como é que tá aí, tá bom? Não, tá, porque eu tô vendo, às vezes tá variando, o pessoal tá saindo e pode ser o sinal, então me avisa aí, me diz aí. Então vamos lá, lá em Gênesis, tá lá, Deus entregou o governo para o homem da terra, ele disse, ó, você governa sobre essa terra, crescei e multiplicai, muito obrigado, muito obrigado. Então ele entregou o governo para nós, e Deus respeita, ele nos deu o livre-arbítrio com isso, olha, o governo tá contigo. Ok. O que o homem fez? O que é a queda do homem? O homem entregou o governo para o inimigo. Deus entregou para o homem e Deus é ético, Deus é verdadeiro, né? Então Deus disse, ó, te dei, e ele não toma, é teu. Só que nós entregamos esse governo para o inimigo. Então o mundo jaz dele agora, o mundo jaz dele. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ele não é como o inimigo. O inimigo, ele invade, ele é mau caráter, ele usa de artimanha. Deus não. Deus, ele quer que você dê, como é que fala? Liberdade, legalidade. Legalidade. Então, o mundo espiritual, o que Deus espera, eu estou à porta e bato. Então, assim, meu filho, eu estou aqui para te ajudar, mas para eu ter legalidade, eu não vou forçar a barra, você tem livre-arbítrio. Então, se você me pede ajuda, eu entro e ajudo. Mas se você não me pede, e se você acha que vai na força do teu braço, é porque eu te entreguei o governo, e agora você tem livre-arbítrio e você decide o que vai fazer. Então, se você me pede ajuda, você dá legalidade no mundo espiritual para eu entrar. Então, a oração é dar legalidade a Deus e dizer, Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor. E aí eu dou legalidade no mundo espiritual. Por isso a importância de orar a Deus, de ajoelhar, de pedir. Por isso a importância de jejuar. Por quê? Porque o jejum, ele tem uma função de matar a carne. A nossa natureza caída tem uma questão nossa de querer resolver as coisas na nossa força, sabe? Assim, o marido o marido não se entregou a Jesus, a esposa não se entregou, não quer ir no culto, e eu quero resolver do meu jeito. Então eu bato boca, eu exijo, eu brigo, e eu afasto mais a pessoa. Eu não sei vocês, mas quando eu me converti, eu tive uma experiência com Jesus, eu falei, eu quero isso para o mundo inteiro. E eu tive que tomar muito cuidado para não virar um crente chato. Por quê? Porque a fruta, ela tem o tempo de ser colhida. Muitos crentes, antes de eu me converter, me afastaram de eu me entregar para Jesus. Porque eles botavam o dedo na minha cara e diziam que eu ia para o inferno, que eu era adorador de imagem, que eu era isso, era aquilo. Isso não ajudou eu vir para a igreja, isso só me afastou. Então isso funciona dentro da nossa casa também. Qual é a arma? É jejum e oração. E quando eu faço jejum, eu estou matando a minha carne, porque a minha vontade é brigar, é falar para ir, é forçar. Só que eu preciso matar a minha carne para que o meu espírito
o meu espírito sobressaia. Então é importante, se você está entendendo isso, coloca o amém aí, gente. Tem uma troca com a gente aqui, porque se a gente ficar falando para a tela do celular, é importante que vocês participem com a gente. Coloca aí o amém. Então entenda isso. Oração. Oração, oração, oração. E assim, quantas vezes, assim, a gente em momentos mais complexos, vamos orar 3 horas da manhã, vamos orar de joelho. Ah, mas tem embasamento bíblico dizendo que se você orar de joelho, não tem. Mas é uma rendição o orar de joelho. Então, mal não vai fazer orar de joelho. Então, eu vou orar de joelho. Não, orar 3 horas da manhã. A gente faz. Então, assim, orar e jejuar. Jejuar, hoje a gente vê, parece que o jejum ele é como se fosse uma moda. Não é uma moda, não é uma disciplina espiritual, é muito potente no mundo espiritual. Então se você está travando uma guerra, as armas que o Senhor nos deu, oração e jejum, ore, peça a Deus, dê legalidade a Ele, fala: Senhor, luta essa guerra por mim, eu não tenho condição, eu quero que o meu marido se entregue ao Senhor, eu quero me casar, eu quero cobrir o nosso casamento de bênção, tem brecha espiritual no meu casamento, porque eu não sabia, eu era ignorante, então eu entrei nessa relação, agora eu já entendi, mas falta ele entender, falta ela entender. Senhor, me ajuda. Então, permita, dê liberdade para que o Espírito Santo possa agir. Agora entenda uma coisa, você não vai pedir na segunda e na terça-feira ele entrar. Pode acontecer? Pode, porque Deus pode todas as coisas, mas entenda que o Senhor tem o tempo dele. É como uma fruta, quando você colhe maduro, ela não está no tempo da colheita, ou quando você deixa de colher também, ela apodrece. Então tem o tempo, e Deus sabe de todas as coisas, e Deus não está atrasado, Então é importante que você entenda isso, amor. É muito importante nessa oração que você peça pelo seu casamento. É importante que você peça sabedoria, que você peça paciência, que você todos os dias de manhã decida amar, todos os dias, porque eu vou te falar, o ponto mais complicado para o Espírito Santo, para Deus ganhar o coração do seu marido, da sua esposa, às vezes é você, com brigas, com confusões, porque o que nós precisamos? Nós precisamos dar bom testemunho. Tudo que nós dizemos, tudo que nós fazemos tem que glorificar ao Senhor. O crente precisa entender isso, ainda mais quando no caso... Você já entendeu uma lição? Parabéns! Mas ele ainda não entendeu, ela ainda não entendeu, tá tudo certo. Ora, não é você que vai fazer. Então ora, peça a Deus e jejua para falar: Senhor, a minha vontade hoje, sei lá, é dar uns gritos, arrumar uma briga, uma confusão, falar que ou vai ou eu vou fazer determinada coisa. Então mata a minha carne, para que o meu espírito entenda e tenha paciência e aguarde o seu tempo, tenha sabedoria, né, amor? A oração é uma forma de a gente botar a fé em ação. Então nós precisamos entregar nesse momento aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós entendemos que é bom pra gente. E confiar que o Senhor vai fazer no tempo certo e da maneira certa. E se for o melhor pra gente. Porque aqueles que amam o Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então a gente precisa acreditar nisso. Amém. Então a oração, ela abre um canal de graça sobre a sua vida e sobre a sua casa. Quando você se posiciona em oração, não tenha dúvida, anjos começam a orar com você, o céu se abre na sua casa. Então se posicione orando e jejuando. Isso é importantíssimo. São ferramentas que a gente já até sabia, alguns aqui já até sabiam, mas nós nos perdemos. Às vezes a gente não dá prioridade para isso. Gente, no primeiro olhar, no pensamento nosso do dia, tem que ser já orando ao Senhor, já agradecendo Ele por esse dia, já pedindo, já entregando esse dia. O nosso primeiro pensamento, o nosso, como é que fala o princípio? Não, eu esqueci. Primícia, isso, obrigada, amor. A primícia precisa ser o primeiro pensamento para entregar para o Senhor. Eu costumo dizer, vamos lá, dar bom dia para o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, eis-me aqui, bora comigo hoje. E, gente, oração não são palavras lindas e difíceis. Oração é uma conversa com o Senhor. Você abrindo o seu coração, você rasgando o seu coração para o Senhor. Isso que é oração. Não se preocupe em fazer oração igual aquele que faz bonito, aquele que fala determinadas coisas. Oração é uma relação de intimidade com Deus. É isso aí. Então vamos lá. Se você está entendendo, participa com a gente aqui, ok? Que aí o Instagram entrega para mais pessoas. Coloca o amém, faz comentário, faz seu pedido de oração, uma causa específica, ou coloca o nome do seu cônjuge, da forma como você quiser. Nós vamos orar daqui a pouco pelas pessoas que estão pedindo oração. Nós estamos fazendo essas lives todos os dias até a próxima segunda-feira. Se você quiser algo mais profundo,
Terça-feira nós vamos fazer uma mentoria de 2 Esteja horas. conosco. Não vai ser no Instagram. Você precisa ir lá na minha bio, procura lá, tem cruzeiro, tem algumas coisas lá. E tem lá, mentoria gratuita e online. Clica lá, se inscreve, porque nós vamos te dar as coordenadas para você estar com a gente, porque não vai ser no Instagram. Então, primeira arma, orar e jejuar. Orar e jejuar, pedindo sabedoria, paciência. Você tem que decidir amar e muitas outras coisas. Diga para Deus: Senhor, eu quero a conversão do meu marido, eu quero a conversão da minha esposa. Senhor, eu quero paz na minha casa, eu quero harmonia. Senhor, eu quero me casar, sabe? Eu já entendi que isso é importante. Me ajuda, Patrícia e Carlos, tá? Pedindo oração. Então vamos lá. Segunda arma, busque aconselhamento. Se você está entendendo, coloca o amém aí, ó. Busque aconselhamento. Busque aconselhamento. Procure a orientação de um conselheiro cristão experiente, ok? Muito cuidado com quem você vai se aconselhar. Muito cuidado, muito cuidado. Então, existem pessoas, às vezes, que vão se aconselhar com o pai, com a mãe, com o cunhado. Presta atenção, na maioria das vezes isso não é bom, ainda mais dependendo do momento que você está vivendo e da crise que você está vivendo. Um médico cirurgião, ele não, é uma questão ética, ele não opera o filho, ele não opera a mãe, ele não opera, porque existe uma ligação emocional. Então, a sua mãe tem uma tendência, quando você leva uma situação, tem uma tendência de não ser totalmente isenta para te aconselhar. E talvez ela não seja também por histórico de vida. Talvez você olhe para o casamento do seu pai e da sua mãe e diga: poxa, não é o casamento que eu quero ter. Amo eles, honro eles, está tudo lindo, mas não é o casamento que eu quero ter. Então, como essa pessoa vai te aconselhar? Você precisa se aconselhar com alguém que tenha princípios cristãos, que tenha um casamento estável. Você olha para o casamento e fala: meu Deus, eu quero ter um casamento assim. Então, essa pessoa, se tiver, ela tem que ter maturidade. Por isso é que tem que ser um conselheiro. Porque senão, se essa pessoa não tiver maturidade, coitado, estamos todo mundo no processo. A pessoa ainda vai contar o que você contou para ela, e aí vai surgir fofoca. Por isso, é importante que você tenha alguém que você possa confiar. Gente, às vezes vem pessoas confessar para nós ou pedir aconselhamento para nós, que são inclusive líderes, às vezes pastores em algumas igrejas, e eles dizem: ó, na minha igreja existe uma questão que se eu for lá e confessar, por exemplo, uma infidelidade, eles vão pedir para eu ir lá na frente e confessar na frente da igreja. E a gente já viu isso, tá, gente? Aí a mulher tá indo lá na frente confessar que traiu o marido, o filho tá vindo do kit, está ouvindo, daqui a pouco as crianças estão comentando, a sua mãe traiu o seu pai. Gente, vira uma... Então, assim, irmãos, eu não estou aqui para contestar algumas coisas de igreja. Eu estou dizendo assim: será que é necessária essa exposição? Será que é isso? Você tem estrutura para passar por isso? Porque existem outros caminhos. Nós, por exemplo, aconselhamos aqui na igreja, nós aconselhamos lá no ministério do pastor Josué Gonçalves, que a minha vontade é que todos vocês pudessem conhecer o SOS, independente se você está numa crise conjugal, ou se você está muito bem. Vale a pena para você nunca passar por problema e até para você se capacitar para ajudar outros casais. Vale a pena. Então participe com a gente da live, participe da mentoria na terça-feira, mas viva essas experiências, pessoas experientes. Então, tenha um conselheiro, tenha um mentor. Outro dia a gente está atendendo também uma pessoa, ela ficou viúva e ela começou a se aconselhar, e aí a família virou, vivendo um momento muito complexo, e ela se viu meio sem amigo, perdeu o marido, ficou viúva, e ela começou a se abrir, precisava se abrir com alguém, se abrir com a filha mais velha, de 24 anos, a filha, ela já tinha uma filha autista, passando um momento muito difícil, a filha começou a sofrer de crises terríveis de ansiedade, ao ponto de entrar num tratamento. Por quê? A menina não tem estrutura para aguentar o que a mãe está dizendo. Os seus filhos não são seus amigos, entenda, coloca a mão nas minhas palavras. Eles não têm estrutura. Tem mulher que às vezes está desconfiada que está sendo traída e ela vai conversar com a filha, vai conversar com o filho. Não, esse tipo de assunto não é com eles. Não é com eles. Eu entendo que você precisa se aconselhar, eu entendo que você precisa conversar com alguém, mas não é com a sua filha e não é com o seu filho que você vai dizer esse tipo de coisa. Existem mulheres, existem homens que vão dizer: não, porque eu não tenho relação sexual com a sua mãe ou com o seu pai há 6 meses.
Não, esse tipo de assunto não é para levar para os seus filhos. Eles não têm estrutura, eles não têm maturidade, eles não têm experiência. Na verdade, o ideal é que você pudesse um dia aconselhá-los, ser um bom exemplo, ter o casamento que eles sonhariam ter e quem sabe em algumas questões eles olharem para vocês e virem pedir algum conselho. Vão ter alguns momentos que você vai poder aconselhar e vai ter outros que você vai falar, ó filho, eu tenho um pastor, você tem aqui um líder espiritual, alguém maduro, alguém experiente, procura essa pessoa. Pronto. Ó, se for para falar mal do seu marido, da sua... nem me fala. Por quê? Porque amanhã vocês vão fazer as pazes e eu não vou mais olhar ele do mesmo jeito, eu não vou olhar ela do mesmo jeito, nunca mais. Então, não me fala, eu prefiro que você trate isso com alguém que tenha, que está isento para poder te aconselhar da melhor forma. Então preste atenção, seus filhos, nós vamos entrar muito nisso na mentoria, seus filhos, eles não têm estrutura emocional para você ficar falando, ai seu pai é isso, sua mãe é aquilo, não porque eu não, tem 6 meses que ele não faz sexo, não porque seu pai não me dá dinheiro, pelo amor de Deus. Não, você destrói a imagem desse pai, destrói a imagem dessa mãe, não vai resolver nada, e eles não têm condições de te dar um bom conselho. Eu já vi situações onde a mãe chega para o filho e fala, filho, eu acho que seu pai está me traindo. Aí o que o filho fala muitas vezes? Mãe, separa dele. Ele não tem estrutura, ele não tem conhecimento, ele não tem experiência, ele nem casou. E sabe o que acontece, amor? Quando você faz isso, você estraga a relação do seu filho com o marido ou com a esposa. Você começa a danificar essa relação. É disfuncional. Nossos filhos são flechas para a gente poder direcionar. E não o contrário, não ele nos direcionar. Então, filho não pode ser um confidente. Nós não podemos nos abrir dessa forma com os nossos filhos. A gente precisa buscar mentores, pessoas que possam nos aconselhar, pessoas que você sabe que tem autoridade sobre isso, para que você possa caminhar. E, gente, olha só, nós temos mentores, nós vamos ouvir os nossos mentores, mas o nosso maior mentor é Deus. Nós precisamos sempre pegar confirmação com o Senhor, palavra do Senhor. Deus, ele confirma, ele grita, eu costumo dizer que ele grita com a gente. É por isso que tem que ser alguém experiente, cristão, e tem que estar embasado na palavra. Exatamente. Você pode perguntar para o seu mentor qual é o embasamento. Deixa eu ver aonde está. Não é Abre a achômetro, Bíblia. não é o que ele não acha. É o que eu acho. É aqui, ó. É o que está aqui. É o que Jesus fez. É o que, sabe, tá lá na Bíblia. É o manual. Eu vou te ajudar a encontrar qual é a lição, aonde está. Como que Deus nos recomendou nessa situação agir. Não sou eu. É isso. E olha, eu vivi isso. E quando eu descobri, mudou isso. Então é muito importante você entender. Então, primeira arma, orar e jejuar. A segunda, um mentor, um conselheiro. Todos nós precisamos ter. O nosso mentor, o pastor Josué Gonçalves, ele costuma dizer assim, quem caminha sozinho ou já caiu ou vai cair. Então é isso, se você está caminhando sozinho, ou você já caiu ou vai cair. Eu quero lembrar, próxima terça-feira tem mentoria gratuita online às 20 horas. Se você não se inscreveu, vai lá na minha bio e se inscreve. E olha, se está fazendo sentido para você, coloca um amém para mim, participa comigo aí, gente. O terceiro, desenvolva sua comunicação eficaz. Deixa eu te dizer uma coisa, nós aprendemos a falar, a comunicação e mais. É impossível não se comunicar. Presta atenção no que eu estou te dizendo. É impossível não se comunicar. Você não consegue. Não, Rezende, alguém me pergunta alguma coisa, eu faço cara de paisagem. A sua cara de paisagem é uma comunicação, ela quer dizer alguma coisa, ok? É impossível não se comunicar. Se você está entendendo, coloca aí. Então, preste atenção. A gente começa a falar, e aí você fala o português, você fala e você acha que você já sabe se comunicar. Presta atenção. Se nós não buscarmos desenvolver a nossa comunicação, nós somos praticamente analfabetos na nossa comunicação. E isso é fácil de entender quando a gente percebe que a gente fala e o outro não entende. É como se... Então, eu preciso assumir a responsabilidade da comunicação. Quando eu estou falando, a responsabilidade de ser entendido é minha. Se ele não me entende, se ela não me entende, essa responsabilidade é minha. Então, preste atenção, é possível aprender a se comunicar. É possível. Só que talvez você nunca tenha parado para aprender a se comunicar. Você acha que porque você sabe falar as palavras em português e porque o seu cônjuge entende português, pronto. Então me explica, por que você já disse
várias vezes. Nossa, eu já falei várias vezes. Ele parece que não entende. Eu já falei várias vezes. Ela parece que não entende. Eu já falei não sei quantas vezes. Meu filho não entende, minha filha não entende. Deixa eu te explicar por que isso acontece. Porque você não aprendeu a se comunicar. É por isso. Então você precisa se desenvolver, aprender. A fala que você aprendeu, a fala é uma ferramenta. Então entende o seguinte, a sua fala é uma chave de fenda, os seus gestos são uma chave de fenda, só que agora você precisa saber usar. Não é porque você tem a ferramenta que você sabe usar, então você precisa saber usar, e a maioria das pessoas que eu conheço são preguiçosas nesse sentido, ou acham que porque fala português e o outro entende português, ele sabe se comunicar. Não, é só você olhar o fruto da sua vida. Só você olhar que frutos tem dado. Então preste atenção, a terceira arma é desenvolva uma comunicação eficaz. E nós vamos falar disso na mentoria. Então coloca aí se você está entendendo. A comunicação, muitas vezes, ela é um dos maiores desafios que nós temos no aconselhamento. Eu já disse isso. As pessoas acham que aquelas infidelidades, sabe, tem umas coisas que você... Não. Quando o infiel está arrependido e quando a pessoa que foi traída está decidida a perdoar, o Espírito Santo age, coração ensinável, as coisas resolvem. Os nossos maiores desafios são quando há um problema de comunicação e eles acham que não tem. Esse é o nosso maior desafio, porque eles acham, não, aí ele começa a achar que o outro, ele está de brincadeira, não é possível. Eu já falei, ele continua fazendo, não, ela está de brincadeira. Não tá, só não está entendendo a mensagem. Aí você fala, mas eu falei e ele falou que entendeu. Então lembra comigo na época da escola, seu professor dava 40 minutos de aula e no final ele perguntava, vocês entenderam? E eu posso jurar que a maioria de vocês dizia, entendi. Mas no dia que ele dava a prova, tu não tirava 10. Se tu entendeu, por que tu não tirou 10? Porque na verdade tu não entendeu. Então, às vezes, inclusive, a gente acha que entendeu. Então, o desafio da comunicação. Desafios para aprender a se comunicar. Posso passar para a próxima? Pode, cada... Invista no seu relacionamento. Vocês estão de parabéns. Coloca aqui, todos vocês, coloca aí o amém aí. Coloca o amém. Vocês estão de parabéns. Isso é investir no seu relacionamento. Nós temos cerca de quase 40 casais que fizeram bem casados lá. Parabéns. Vocês investiram no seu casamento. Existem, toda semana tem 40 casais fazendo SOS lá com o pastor Josué. Parabéns! Vocês estão investindo no seu relacionamento. Você que está aqui, você que já se inscreveu para a mentoria terça-feira, parabéns! Só que não pode parar por aí, não pode parar. Preste atenção, isso está em Provérbios. Quando você para, qual é o primeiro dia que você começa a desaprender? É o primeiro dia que você terminou. Terminou? Agora eu começo a desaprender, então eu não posso parar. Olha, para a gente manter o equilíbrio, a vida é como andar de bicicleta. Quando você para, você perde o equilíbrio. Presta atenção no que eu estou te falando. A vida é como andar de bicicleta. Quando você para, você perde o equilíbrio. Então você não pode parar. Eu estou me desenvolvendo o tempo inteiro. Até porque a vida é feita de novos desafios e daqui a pouco eu tenho um desafio novo para enfrentar. Lembra aquela irmã que falou, quando eu tive filho a coisa começou? Porque os desafios são assim, e aí eu caso, e depois venho morar sozinho, e aí depois às vezes vem o primeiro filho, e aí às vezes um fica ganhando muito mais do que o outro, e eu tenho uma questão financeira para tratar, às vezes a primeira crise vem da compra do primeiro carro, a gente já viu isso, casais que estavam muito bem, quando compraram o primeiro carro tiveram um problema, então eu mudo de casa, vem o primeiro filho, vem o segundo filho, às vezes vem o terceiro filho. Tudo é desafio. Mudo para longe da mãe, mudo para perto da mãe. Tudo são desafios. Então eu não posso parar de aprender nunca. Coloca aqui se você está entendendo. Nunca. E se você quer continuar aprendendo, live todos os dias. Eu sei que deu um probleminha aí, vê se voltou, me dá um feedback aqui. Então, até a próxima, segunda-feira. E na terça-feira, uma mentoria muito mais profunda, não é no Instagram, a gente vai trocar. E aí, o que eu vou te pedir? Vai lá na minha bio e faz a sua inscrição. Então,
Invista no seu relacionamento, invista tempo, invista dinheiro se for preciso, compre livro. Eu acho que algum de vocês já deve conhecer aqui as 5 linguagens do amor. Se você não conhece, tem que conhecer. Entra no YouTube, assiste o vídeo, tem audiobook, tem gratuito. Se você puder, honre o autor, honre, porque honra é um princípio. E quando você quebra princípio, o princípio te quebra. Então compra o livro, meu filho, paga direito autoral. Sabe? Honre o cara que escreveu aquele negócio, pelo amor de Deus, deixa de ser esperto. E você acha que está sendo esperto, não está, mas quando você está desonrando, porque você está consumindo conteúdo, edificando a sua vida, está quebrando o princípio, e aí você não honra quem fez aquilo. Então, por favor, honre, ok? Para com essa história de me mande livro em PDF, para com essa história. Pare com essa história, não é possível. Trabalhe um pouquinho mais, mas levanta lá R$30, R$35, R$40 para comprar o livro, mas compre, pague. Então, invista no seu relacionamento. Posso continuar? Pode. Quer falar? Eu queria, mas eu já esqueci. Pode seguir. Então vamos embora. Quinta. Então vamos lá. Vou recapitular rápido. Orar e jejuar. Se você quiser oração, coloca seu nome aqui, coloca a causa, se tiver uma causa. Orar e jejuar é uma arma. Buscar aconselhamento. Tenha um mentor, alguém que você possa se abrir. Desenvolva a sua comunicação eficaz. Entende que aprender a falar é só uma ferramenta. Agora você precisa saber usar essa ferramenta. E existe uma comunicação não verbal. Ou seja, às vezes você tira o outro do sério sem falar uma palavra. É uma carinha, uma sobrancelha levantada. É o, sabe? Ou é um eu falei. Sabe, tem coisas, às vezes você não precisa nem falar para tirar o outro do sério. Provavelmente você está entendendo bem o que eu estou te dizendo. Invista no seu relacionamento, leia livro, live, participe de treinamento, invista no seu relacionamento. E cultive a fé individual e compartilhada. O que é o cultive a fé? Leia a Bíblia, medite na palavra, entenda o que o Senhor está falando com você, até porque... Como é que na hora que você for mentorado, como é que você vai entender o quanto aquilo que você está sendo aconselhado tem ali, está dentro dos princípios, não está ferindo um princípio da palavra, se você não conhece a palavra de Deus. Então preste atenção, não seja preguiçoso. Gente, existem países onde se a pessoa pegar uma Bíblia, ela morre. Nós não, nós podemos ter várias versões. Eu tenho aqui, várias aqui, versões. Aí às vezes eu leio Ara, aí tal, aí eu não consegui entender. Aí eu leio a Mensagem, aí às vezes eu não entendi. Aí eu vou na NVI, aí eu vou na NTLH. Amigo, nós podemos, não seja preguiçoso. Esse é o manual da vida para ser um marido melhor, um pai melhor, um empresário melhor, um profissional melhor. Tá tudo aqui. Então não seja preguiçoso. Cultive a fé individual e compartilhada. E por que individual e compartilhada? Se você está lutando sozinho, às vezes você só pode orar sozinho. Você convida o seu cônjuge, ele nem aceita vir para a oração. Isso é o momento atual? Ok, não desperdice isso. Eu quero até te indicar um filme que a Ana gosta demais. Ela faz a gente assistir de novo, a família toda, sei lá, cada 2, 3 meses, que é o Quarto de Guerra. Uma mulher orando sozinha, o marido dela estava para entrar numa infidelidade, uma questão, e ela ali orando, assista o Quarto de Guerra, orando, é sozinha, então vai para a luta sozinha. Agora, se você está vivendo um outro momento hoje, se vocês podem orar juntos, orem juntos, tenham um momento de meditação na palavra juntos, façam um devocional juntos, mas não abram mão de que cada um também tem o seu momento sozinho com o Senhor, ok? Sozinho com o Senhor, mas orem juntos, é palavra, ok? Então, Josué 1:9 diz assim: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. A questão não é se ele vai estar conosco, a questão é se nós vamos estar com ele, se nós vamos permitir. Ele bate a porta e ele quer entrar. Eu estou orando, eu estou permitindo, eu estou meditando na palavra, porque eu vou ouvir vozes, eu vou ouvir a minha carne, eu preciso matar a minha carne com jejum, eu vou ouvir a voz do inimigo, às vezes eu vou ouvir a voz de pessoas que se dizem amigas, mas parece o inimigo também falando, que me tira do caminho. Então, como eu vou saber se a voz que eu estou ouvindo é de Deus? Palavra, intimidade com a palavra de Deus, esse é o jeito. Então cultive a sua fé através da palavra. Entenda, o Senhor está do seu lado, tem jeito, não entrega os pontos, vai para a luta, usa as armas que a gente tem. 2 Timóteo 1,7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de equilíbrio. O Senhor está com você. Se você toma a decisão certa de estar com o Senhor, Ele está com você, Ele não vai te abandonar. Então, entenda isso. Então, eu quero te lembrar, live até segunda-feira, às 18h30, incluindo sábado e domingo. Participe, convide o maior número de pessoas. Se você não se inscreveu na mentoria, na próxima terça-feira, às 20 horas, vai lá e se inscreve. Manda esse link para todos os casais que você conhece. Nós estamos, um movimento casamento pleno. Nunca mais ninguém vai se divorciar perto de nós. Nós seremos sal, luz por onde nós passarmos. Nunca mais ninguém se divorcia perto de nós. Não é isso, amor? Amém, amém. Eu queria falar uma coisa que me tocou para compartilhar com vocês. Gente, só não tem casamento pleno quem é orgulhoso. Quem é orgulhoso a ponto de achar que não precisa melhorar, que não precisa evoluir, que não pode buscar conteúdo. É o orgulho que nos impede de viver as bênçãos do Senhor. E aí, o que o orgulho nos impede? Ele nos impede de ser obediente. E o que a gente está trazendo aqui é o que está na palavra. Não é invenção da Ana, não é invenção do Rezende. É o que a palavra nos orienta. É o que a gente buscou com pessoas que meditam, que praticam a palavra, nos orientou. Então, tenha a humildade de também buscar conteúdo, de buscar mais a palavra de Deus. Ana, eu já busco. Eu já fiz. Continue. O tempo de Deus é diferente do nosso. Quebra esse orgulho que há em você. Não é para o seu marido, não é para a sua esposa. É para você. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ser moldados e não querer moldar o outro. Normalmente a gente escuta uma palavra. Meu marido tinha que ouvir isso. Minha esposa tinha que ouvir. Não, meu querido. É você que está aqui. É você que tinha que ouvir. Deixa de ser orgulhoso. O orgulho está te levando a nada. O orgulho está te levando ao pecado. Então se permita, através de humildade, através de obediência, a viver os planos do que o Senhor tem para a sua vida. É isso aí. E aí, se você quer oração, coloque aqui para nós, oração, ok? Para nós orarmos. Se você tem alguma causa que você não quis colocar aqui, quiser mandar mensagem para a gente vai responder na medida do possível, ok? Mas nós vamos responder. Inscreva-se lá na mentoria, convide o maior número de pessoas, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Não tem motivo para você não abençoar outras pessoas mandando o link para que elas possam se inscrever na mentoria, ok? Nós vamos orar. Ali a Jeane e o Henrique já pediu tá aqui, agora. Já está aí? Então legal. E a gente já vai orar. Vamos orar e depois a gente vê se a Raquel tá. Raquel, manda mensagem para mim aqui se tu tá online, se tu pode dar uma entrada rápida para atualizar a gente aí no Rio Grande do Sul. Como é que estão as coisas por aí? Raquel, me diz aí. Melhor chamar a Raquel primeiro ou oração primeiro? Já vai botando ela, a gente já vai fazer a oração e a gente fala com ela, tá bom? Então tá bom. Então vamos lá. Quem puder, feche seus olhos. Lembra, gente, vai também orando comigo aqui. Vamos juntos, em comunhão, orando por esses casais. Então eu queria começar apresentando diante do altar do Senhor o Bruno e a Lidiane. Bênção sem fim sobre a vida desse casal, Senhor. Pai querido, Pai amado, quebra, Senhor. Quebra toda maldição hereditária, Senhor. Quebra toda ação do inimigo sobre a vida deles, Pai. Pai, nós te apresentamos este casal e te pedimos libertação, Senhor, de todos os vícios, de todo pecado, Senhor. Lava com teu sangue este casal, Senhor. Coloca muralhas de fogo sobre ele, em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu peço cura, Senhor. Cura física, cura espiritual, cura emocional sobre este casal, Senhor. Derrama, Senhor, suas bênçãos sobre este casal, Pai. Pai querido, Pai amado, eu também quero te apresentar o Renato, a Renata e o Magno, Senhor. Recebe esse casal diante do teu altar, Pai. Pai, coloca, Senhor, anjos ao redor deste casal, Senhor. Afasta, Senhor, todo mal, Senhor. Que o inimigo não os alcance, Pai. Pai, traz estratégias do céu, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter um casamento pleno, Pai. Pai, abençoa esta família em nome de Jesus, Pai. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, Pai. Por isso eu te apresento este casal diante do teu altar, Pai. E te clamo, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Sê com eles a todo instante, Pai. Pai, eu também quero te apresentar a Beatriz e o Rogério, Pai. Toca esse casal agora, Pai. Toca na mente, Pai. Toca no coração, Senhor. Pai querido, Pai amado, que a comunicação seja eficaz nesse casamento, Senhor. Pai querido, Pai amado, Senhor, que eles possam viver, Senhor, os teus princípios, Senhor. Que eles possam viver a tua palavra, Pai. Que eles possam fluir o teu amor, Pai. Pai, cura, Pai. Cura física, cura emocional, cura espiritual sobre a Beatriz e o Rogério, Pai. Pai, eu também te apresento diante do teu altar, Paizinho. A Fernanda, o Jorge e o Rafael, Senhor. Recebe eles, Senhor. Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe o que é melhor para eles, Pai. Por isso eu te clamo por eles, Pai. Derrama as bênçãos sobre eles, Pai. Pai, que haja cura, Pai. Que haja paz. Senhor.
Consegue botar no mudo aí? Legal. Bom, eu continuo te apresentando o Fernando, Jorge e Rafael. Fernando, Jorge e Rafael, pai. Pai, também diante do teu altar, pai, eu quero te apresentar o Jonathan e a Sara, Senhor. Derrama bênção sobre eles, pai. Pai, eu quero te pedir pela saúde deles, pai. Eu quero te pedir pela saúde física, emocional e espiritual. Pai, que haja cura, pai. Que haja libertação. Que todas as cadeias sejam quebradas na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que todas as potestades batam em retirada em nome de Jesus, pai. Pai, acampa teus anjos ao redor deles, pai. Pai, coloca muralhas de fogo, que o inimigo não os alcance em nome de Jesus, pai. Pai, eu também te apresento a Roseli e o Rogério, pai. Pai, eu te apresento este casal que tem te buscado cada vez mais, pai. Pai, quebra, Senhor. Quebra toda maldição, Senhor. Quebra, Senhor, toda ação do inimigo, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, pai. Em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, Jesus, seja quebrado todas as correntes, todos os grilhões, pai. Pai querido, pai amado, liberta eles do faraó, pai. Liberta eles de toda a escravidão, pai. Pai, eu te peço, pai, um derramado dos céus sobre a vida deles e sobre toda a casa, pai. Prosperidade, abundância, pai. Unidade sobre esse casal, pai. Pai, eu te apresento também a Caroline e o João Paulo, pai, diante do teu altar. E te clamo, Senhor, que teu Santo Espírito enche eles agora, pai. Que haja cura agora, em nome de Jesus, pai. Pai, cura física, cura emocional, cura espiritual. Pai, só sabe o que eles precisam, pai. Por isso eu te clamo agora, pai. Vai entregando, pai. Vai entregando as chaves para que eles possam, Senhor, ter um casamento pleno para a tua honra e glória, pai. Que esse casal glorifique o teu nome através do casamento deles, pai. Pai, eu também quero te pedir, pai, pela Jeane e pelo Henrique, Senhor. Recebe eles, pai, diante do teu altar, pai. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe o que eles precisam, pai. Por isso derrama a bênção sobre eles, pai. Pai, vai tocando a mente, pai. Toca o coração, Senhor. Que eles se convertam a ti todos os dias, pai. Que eles te busquem, pai, cada vez mais, incansavelmente, pai. E que eles possam ser curados para curar em nome de Jesus. Pai, eu te peço pela Patrícia e pelo Carlos, pai. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, pai. Por isso recebe este casal diante do teu altar, pai. E traga cura, Senhor. Traga libertação, traz um renovo, Senhor. Oh, Senhor, ser com eles, pai, a todo instante, pai. Que eles possam ter fome e ter sede de ti, pai. Toca, Senhor. Toca o corpo todo, Senhor, em nome de Jesus, pai. Pai, eu também te peço, pai, pelo Peter e pela Tawane, Senhor. Pai querido, pai amado, pai, dá para eles, pai, perseverança, pai, para Tawane, pai. Pai, que ela continue te buscando, sim, pai. Sim. Que ela se entregue totalmente a ti, pai. Que ela seja o canal de bênção para a casa dela, pai. Pai, quebra toda a ação do inimigo sobre a vida deles, pai. Quebra todo vício, pai. Quebra, pai, tudo aquilo, pai, que tem afastado eles da tua presença, pai. Na autoridade do teu nome, Jesus. Eu peço teu Santo Espírito agora lá, pai. Pai, enche eles, pai. Cura, Senhor. Cura física, cura emocional, cura espiritual sobre a vida do Peter, pai. Eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe, pai. Por isso, nesse momento, eu te suplico, eu te clamo por eles, pai. Libertação, pai. Liberta eles, pai, em nome de Jesus. Que toda maldição caia por terra, pai. Pai, que eles possam glorificar o teu nome, Senhor. Senhor, eu quero te apresentar o Thales e a Jéssica, Senhor. Toca, Senhor, o coração deles agora. Toca a mente, pai. Traz sabedoria, traz harmonia sobre esse casal, pai. Traz paz, pai. Traz, Senhor, um renovo sobre a vida deles, pai. Pai, eu te peço, Senhor, por eles, pai, que eles possam te buscar incansavelmente, pai. Quebra todas as correntes, pai, na autoridade do teu nome, Jesus. Eu te peço um renovo sobre a vida desse casal, pai. Pai, eu também quero te apresentar o Amarildo, pai. Eu quero te apresentar a Luciana. Também a gente botou meu nome aí, eu não anotei. Eu peço pelo Amarildo e pela Luciana, Senhor. Eu preciso de água, tem água aí. Derrama a bênção sobre eles, pai. Pai, eu quero te pedir, pai, um renovo sobre a vida deles, pai. Que esse casamento, Senhor, seja para a tua honra e tua glória, pai. Que esse casamento, Senhor, seja selado diante do teu altar, pai. Renova essa aliança, pai, na autoridade do nome de Jesus, pai. Eu te peço libertação sobre tudo aquilo que possa estar sobre a vida deles, pai.
Se há potestade sobre a vida deles, que seja quebrada em nome de Jesus, Pai. Pai querido, Pai amado, que se encha a casa dele de Espírito Santo, do teu Santo Espírito, Pai. Pai, eu quero te pedir pela Bárbara e pelo Maurício também, Senhor. Recebe esse casal diante do teu altar, Senhor. Que eles possam, Senhor, te buscar incansavelmente, Pai. Pai querido, Pai amado, que haja perdão, Senhor. Que haja amor, que haja paz, que haja união, Senhor. Uma comunicação eficaz, Senhor. Pai, derrama prosperidade, derrama abundância sobre esse casal, Pai. Pai, eu não sei o que eles precisam, mas o Senhor sabe. E por isso eu quero te pedir por eles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também pela Rosana e o Antônio, Senhor. Esse casal que tem buscado se servir, Pai. Que eles possam continuar na tua presença, Pai. Pai, eu peço, Senhor, que tudo aquilo que o inimigo plantou, que o inimigo queira fazer na vida deles, seja quebrado em nome de Jesus. Que eles sejam um canal de bênção para outros casais, Pai. Que eles deem testemunho para os filhos dele, Pai. Pai querido, Pai amado, da estratégia, da sabedoria, Pai. Renova essa aliança em nome de Jesus, Pai. Pai, eu quero te pedir pelo Eduardo e pela Thaís, Pai. Senhor, Pai amado, Pai querido, eu te peço por esse casal. Derrama o teu amor sobre eles agora, Pai. Em nome de Jesus, enche eles com o teu Espírito Santo, Pai. Que eles possam fluir, Pai, o teu amor, Pai, por onde eles passarem, Pai. Que eles possam, Senhor, te buscar cada vez mais. Quebra, Senhor. Quebra toda a cilada do inimigo. Que o inimigo não os alcance, que não os enxergue, Pai. Em nome de Jesus, coloca muralhas de fogo ao redor desse casal, Pai. Pai querido, Pai amado, eu também quero te pedir pela... Que nome que eu não sei. Jennifer e Hilbert. Jenny e Hilbert. Jennifer, que eles possam também ser abençoados, alcançados pela tua glória, Pai. Manifesta o teu poder sobre a vida deles agora, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor liberte eles, Pai, de toda cilada do inimigo, Senhor. Que o Senhor possa trazer renovo, Senhor. Traz, Pai, traz mansidão, traz domínio próprio, Pai. Pai querido, Pai amado, que eles sejam luz e sal da terra, Pai. Pai, eu também quero te pedir pelo filho João Marcos, que o Senhor possa derramar sua bênção sobre este filho, Pai. Que ele se converta a ti, Pai. Pai, eu te peço por ele, Pai, que o Senhor possa libertar eles de qualquer ação do inimigo, Senhor. O inimigo não tem poder. O inimigo não vai vencer, porque o Senhor é o vencedor. Nós servimos a ti, Senhor. Nós somos mais que vencedores em ti, Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, sobre a vida do João Marcos. Pai, eu te peço pelo Francisco e pela Marcela, Pai. Pai, eu te apresento este casal, Pai, diante do teu altar e te clamo, Pai, um renovo sobre eles, Pai. Derrama, Pai, a sua glória agora sobre a vida deles. Pai, reveste eles com o teu Santo Espírito, Pai. Que eles possam, Senhor, ser canal de graça, que eles possam ser sal, ser luz sobre a terra, Pai. Pai querido, Pai amado, dá ferramentas, Senhor, que eles possam orar, jejuar, ter comunicação eficaz, buscar a tua palavra incansavelmente, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu te peço também pela amiga da Guilmar, Pai. Pai, se eu não me engano, ela é cura, pedindo cura por ela, Pai. Pai querido, Pai amado, Senhor, traz saúde, Senhor, traz renovo, Pai. Pai, restitui todas as células na autoridade do teu nome, Jesus. Nós te pedimos também, Senhor, cura sobre a vida da Guilmar, Pai. Pai, nós também queremos pedir pelo Sul, Senhor, que haja, Senhor, um agir teu, Pai. Manifesta a tua glória neste lugar, Pai. Pai, eu quero te pedir por todos os familiares lá do Sul, Senhor. Derrama a sua bênção sobre eles. Traz consolo, Senhor. Traz domínio, Pai. Quebra, Senhor, toda ação do inimigo sobre aquela cidade, Senhor. Pai querido, Pai amado, que as águas sejam dissipadas, Pai. Que a sua glória seja manifestada naquele lugar, Pai. Que as pessoas percebam a tua presença, Pai. E não há nada que o Senhor não possa fazer, Pai. Por isso eu te peço por cada família, Pai. Traz consolo, Senhor. Traz pessoas que possam ajudar cada vez mais, Senhor. E Pai querido, Pai amado, traz entendimento em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. O céu ficou baixinho, baixinho, baixinho. Agora vamos falar com a Raquel. Gente, a Raquel é aqui da nossa igreja, aqui em Santos, aqui da Lagoinha Santos. E ela tá lá no Sul, foi para lá com um grupo de voluntários. Saiu com uma carreira. Ela tá lá agora. Raquel, conta para nós o que está acontecendo. Diante da majestade de Jesus. Você vai conseguir falar? Raquel. Vou ver se eu consigo virar aqui. Peraí. Virou o meu? Mas fala alguma coisa aí que você tá tentando virar, você não consegue. Peraí, Rê, eu tô Você tentando. não virar, a gente tá te ouvindo. Pode falar. A minha internet tá travando demais. Virou? Mas a gente tá te ouvindo, pode falar. Vocês estão ouvindo, pode fazer. Oi, Rê, a paz. Oi, Ana. A
paz. A paz, boa noite. A paz. Estamos aqui em 4 assistindo A a live de vocês. Chegamos aqui no abrigo há pouco tempo. Estamos agora descansando e louvando aqui. Então, vocês estão louvando aí, é isso agora, Raquel? Estamos louvando aqui. Meu Deus, quem é do povo que está aí? Voluntários e o pessoal que deu lá também com a cheia, moradores aí. Então, a gente conseguiu esse abrigo aqui ontem. Tem mais ou menos 50 vagas. São voluntários de vários locais. Tem bombeiros aqui. E aqui na parte de cima tem uma escada aqui externa, que tem um ambulatório e com desabrigados, onde tem médica ali fazendo atendimento, né, que veio junto conosco, né, da Lagoinha. E aqui tem várias amigas também, ó, do Guarujá, Lagoinha, Guarujá. O seu é de Santos também. A de Santos também. Essa daqui é uma amiga especial, mãe da médica Gabi, e está ajudando aqui a gente muito, muito, muito. Ajudou a selecionar roupas hoje. E as meninas aqui, conta um pouquinho. Tá dando para escutar? Tá dando pra... Vocês estão escutando, Rei? Tá, eu só não consegui virar a tela. Você tá aparecendo. Eu tô? Tá aparecendo. Ô, Rei, a Cris hoje ela foi para um lugar diferente do nosso. Conta um pouquinho, Cris, como que foi lá? Bom, eu sou enfermeira, né? E fui como voluntária lá para Matias Velho, que é uma das regiões mais, acho que é a mais afetada, né? É uma situação bem crítica lá. Está acontecendo de informações de que não haviam mais pessoas para serem resgatadas lá, que só animais, mas hoje mesmo foram 5 pessoas resgatadas de lá. Então ainda tem pessoas que existiram, né, em sair no começo que as águas começaram a subir. Então, assim, infelizmente, é incalculável o número de óbitos, mas ainda assim o trabalho precisa continuar porque tem pessoas que ainda precisam ser resgatadas lá. E assim, o que vocês estão vendo que as pessoas mais precisam aí? De tudo que vocês têm visto mais calma, mais precisando. Quem quiser ajudar, qual é a melhor forma de ajudar? Assim, estamos recebendo muitas doações, mas o que acontece? A prefeitura, dependendo do local do abrigo, dos abrigos, a prefeitura está retendo as doações. Então, assim, doações temos muitas, porém tem que ter o destino certo. Ontem, o primeiro abrigo que a gente tentou ajudar, então o ônibus inteiro foi até esse abrigo, 500 pessoas deitadas no chão, sem colchão, muito triste, passando fome, passando todas as necessidades, frio, e o galpão cheio de doações, inclusive uma doação, um dia anterior, na segunda-feira, eles receberam uma carreta de Santos, não foi a nossa, eles receberam uma carreta de Santos, e com colchões, com tudo, e eles não estão dando para os desabrigados, claro, dependendo aí do abrigo. E aí chegamos lá para ajudar com os medicamentos, com tudo, eles falaram que só queria a nossa doação, que eles não queriam voluntários ajudando o pessoal. Aí a gente foi para a UBRA, que é uma faculdade de medicina gigante aqui no Rio Grande, aqui em Canoas, e lá foi um absurdo também. A gente chegou a se cadastrar na Cruz Vermelha, e aí o médico responsável fazendo um tour com a gente, querendo mostrar o abrigo, a estrutura, a copa, a farmácia, e nós querendo trabalhar.
E a gente acabou não ficando lá, porque eles falaram pra gente, nós com médicos, com enfermeiros, com toda a equipe de profissionais capacitados, com médicos, né, com medicamentos que eles estavam precisando, e eles falaram que a gente não poderia colocar a mão nos pacientes, a gente não poderia medicar, não poderia fazer nada, e que na terça-feira a gente simplesmente iria descansar lá. Meu Deus. Um absurdo, sabe? Tá todo mundo se aproveitando. Na verdade, está todo mundo se aproveitando, né? Não cortando a fala da Raquel, mas assim, a comida dos bebês, que são os leites, o pessoal tá pegando e vendendo para as farmácias. E as farmácias estão comprando e superfaturando. As roupas. Consegui virar. Muito bom, Raquel. Inclusive, Gente, assim, eu quero, Raquel, eu quero agradecer, mas eu queria que a gente entendesse que a gente só pode fazer a nossa parte. Então, primeiro, eu quero pedir para todas as pessoas que estão aqui com a gente que orem não só pelos desabrigados, pelas pessoas que sofreram no Sul, mas por todos vocês que têm um coração voluntário, deixaram suas famílias, seus afazeres e foram para aí. Eu acho que a gente só pode fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nesse momento, nós precisamos orar e pedir a Deus para abrir o coração das pessoas que estão à frente disso, para que de fato sejam sensíveis, misericordiosas, né? E a gente pode fazer o nosso melhor, se colocar à disposição, doar. Eu acho que independente do que a gente possa vir ouvir, que tem pessoas, pode ter pessoas se aproveitando, mas nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos continuar enviando, se tiver quem leve, nós precisamos continuar nos colocando à disposição, porque assim alguma coisa vai chegar e essa conta, nós precisamos ser solidários, exercitar nessa hora esse nosso sentimento. Eu tenho até receio que esse tipo de coisa faça com que as pessoas falem, então não vou ajudar. Não, a nossa parte é ajudar. E orar pelos voluntários, orar pelas vítimas e orar para que Deus, né, que haja no coração dessas pessoas e que elas possam se converter. Quem sabe alguma oportunidade para ela se converter. E que haja quebrantamento nos corações dos governantes. Boa. Então, gente, é isso que nós precisamos. Raquel e todas as amigas aí, mais uma vez, quero dizer, nós estamos orando por vocês, nós vamos orar. Muito obrigado. É uma lição de vida. Essa atitude de vocês de deixarem aqui as vidas de vocês para ir atender as pessoas aí. Independente se as pessoas estão permitindo ou não, vocês estão fazendo o que deve se fazer. Então, que Deus, eu tenho certeza que Deus acompanhe vocês aí, que esteja com vocês. Quero agradecer mais uma vez o contato, para vocês entrarem, tanta coisa, eu estou vendo aí como vocês estão, e vocês ainda se preocuparem em entrar aqui com a gente, trazendo informação para a gente. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. A gente está fazendo essa live todos os dias, às 6h30 até a segunda-feira. Na terça-feira, para os casais que ainda estão com a gente tem uma mentoria para casais, é gratuita e online, terça-feira, mas é possível se inscrever aqui na minha bio. Então, Raquel e todas as amigas, muito obrigado, beijos. Quer falar alguma coisa? Eu só queria dizer, meninas, que não deixe que isso mude vocês, tá? O que está acontecendo, o que vocês estão encontrando, não pode mudar o coração de vocês. Vocês precisam orar mais por essas pessoas que estão tendo esses bloqueios, porque você imagina quanto essas pessoas que vai ser. Então, assim, eu costumo dizer, a gente precisa ter a mudança no mundo, não o mundo mudar a gente. Então, que vocês continuem perseverando, nós estamos aqui orando por vocês, e se tiver algo que a gente possa fazer, não deixe de pedir. Não permita que nada e precisando de alguma coisa, Raquel, estamos aqui. Gente, fiquem com Deus. Amanhã tem mais, 6h30. Raquel e as meninas aí, beijo. Amém. Beijo. Até mais. Até.